Boa noite, é um prazer mais uma vez estar com você, querido amigo, prezada amiga. Em breve nós iremos morar com o nosso Senhor Jesus Cristo. As profecias da Bíblia dizem-no, a Escritura afirma que Jesus não vai demorar muito mais para regressar. Graças a Deus que estamos a viver os últimos momentos da história deste mundo e em breve todo o sofrimento acabará, toda a dificuldade terá um fim. Queridos amigos, estamos nesta noite, ou neste final de tarde, a estudar mais um tema associado aos decretos de esperança. Hoje nós vamos continuar o tema que iniciamos ontem, sobre como podemos partilhar a esperança em tempos de pandemia. E eu gostaria de retomar algo que ontem nós falámos de uma maneira muito rápida, quando estudamos as várias citações do livro de Atos a respeito da ação do Espírito Santo e da forma como o Espírito capacita os discípulos para a partilha do Evangelho. Eu gostaria de começar uma rápida revisão sobre o livro de Atos, começando com Atos capítulo 1, verso 8. E convido você, querido amigo, prezada amiga, a abrir agora a sua Bíblia para lermos alguns destes textos, estas promessas, destas poderosas afirmações da Escritura que nos ajudam a perceber como realmente a presença do Espírito Santo na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que desejam ter o poder do Santo Espírito, se manifesta também na ação e do ministério do testemunho. O texto de Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Na realidade, o que nós acabamos por perceber é aqueles que buscam com honestidade a ação do Espírito Santo na sua vida, mais tarde ou mais cedo, vão experimentar um forte desejo, um grande incremento na sua vida, no sentido de poderem partilhar com outros a mensagem do Evangelho, a esperança, a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Mas o texto do livro de Atos avança um pouquinho mais, e quando nós chegamos ao capítulo 4, ao verso 31, vamos encontrar ali, depois de uma heróica oração que os discípulos fizeram, depois de terem sido libertados de um momento de prisão, diz a Bíblia em Atos capítulo 4, verso 31, o seguinte: e tendo orado a igreja daquela forma, de uma forma autêntica, de uma forma genuína, de uma maneira sincera e zelosa pela ação do poder de Deus, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, diz o livro de Atos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E você começa a perceber aqui, querido irmão e amigo, que a presença do Espírito Santo na vida dos crentes faz com que eles se tornem mensageiros de esperança e de paz, sejam arautos da verdade com entusiasmo e com ousadia. Mas nós vamos continuar ainda este nosso rápido passeio pelo livro de Atos, e estamos agora já no capítulo 8, em que é contado ali, Atos 8, do verso 15 ao verso 17, em que depois da morte de Estevão, os cristãos, os discípulos que estavam em Jerusalém foram de alguma forma espalhados por causa de uma perseguição que começa em Jerusalém e na Judeia, e Filipe vai para a cidade de Samaria. Os samaritanos normalmente não eram pessoas muito sensíveis aos pontos de vista religiosos dos judeus de Jerusalém. Embora fossem praticantes de uma religião muito próxima do judaísmo, mas eles eram antagonistas em vários aspectos e, na realidade, até tinham rivalidades doutrinárias com os próprios judeus que estavam um pouquinho a sul. Mas é interessante que quando Filipe ali chega, ele começa a falar não efetivamente das diferenças que existiam entre o judaísmo praticado pelos judeus em Jerusalém e a religião vivida pelos samaritanos, mas vai-lhes falar de algo mais, um elemento unificador, vai-lhes falar de Jesus Cristo, vai-lhes falar do Messias, vai-lhes falar do Evangelho, da Boa Nova. E quando o ministério de Filipe é fortemente abençoado por um grande número de conversões que ali acontecem, diz a certa altura que os discípulos que estavam em Jerusalém são convidados a irem testemunhar do que realmente estava a acontecer ali em Samaria. Era absolutamente improvável que isto pudesse
estar a acontecer de uma forma tão interessante, de uma forma tão fascinante. E o texto então diz, os quais, falando portanto a respeito de Pedro e de João, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, impuseram-lhes as mãos e receberam o Espírito Santo. E é interessante aqui, queridos amigos, nós vermos mais uma vez a descida do Espírito Santo associada realmente a uma forte partilha do Evangelho. Nós vamos continuar avançando um pouquinho mais e chegamos agora ao capítulo 10. No capítulo 10 é contada a impressionante história da conversão de Cornélio e da sua família. E então nos versos 45, 46 e 47 é mencionado o seguinte: e os fiéis que eram da circuncisão, aqueles portanto que tinham acompanhado Pedro até à cidade de Cesareia para testemunharem o que iria acontecer, entrando portanto Pedro na casa de um homem que não era um judeu, e estando eles às vésperas, portanto, das festividades da Páscoa, diz então que estes fiéis da circuncisão que acompanhavam Pedro, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo tivesse sido derramado também sobre aqueles gentios da família de Cornélio, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. E respondendo então Pedro, pode alguém porventura recusar a água, ou seja, o batismo, para que sejam estes batizados também, visto que receberam como nós o Espírito Santo? E aqui um detalhe interessante, querido amigo e prezada irmã, é que como a descida do Espírito Santo se manifestou sobre estas pessoas romanas da família de Cornélio, através do dom de línguas. E nós sabemos que um dos dons que Deus deu ao povo cristão, justamente no início da história do cristianismo, foi, sem dúvida, o dom de línguas, porque a barreira linguística era um dos grandes obstáculos para a pregação do Evangelho. Então, ao descer o Espírito Santo, eles são capacitados justamente com um dom que os habilitava a poderem partilhar o Evangelho com outras pessoas. E repare aqui, mais uma vez, esta ideia. O Espírito Santo está sempre associado, a sua presença está sempre associada à pregação do Evangelho, à pregação das boas novas da salvação. Avançamos um pouquinho mais e chegamos agora ao capítulo 13. E nos versos 1 e 2, ou melhor, nos versos 2 e 3 do capítulo 13 de Atos, diz: e servindo eles ao Senhor, e aqui o contexto é a respeito da cidade de Antioquia, da Síria, onde Paulo e Barnabé eram vistos como pessoas que tinham demonstrado uma grande vocação para a evangelização. Diz então, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, puseram sobre eles as mãos e os despediram. E sabemos que com isto inicia-se, portanto, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Mais uma vez o Espírito Santo estando presente e, em seguida, efetivamente acontecer o trabalho a capacitação para o trabalho evangelístico. Chegamos agora ao capítulo 19, e é o último texto que vamos ler neste conjunto de passagens do livro de Atos, e nós vamos ler um texto um pouquinho mais largo para podermos entender, sobretudo, o contexto no qual ele se insere. O apóstolo Paulo estava, portanto, na região da Ásia Menor e aproxima-se da cidade de Éfeso. E é contado então o que acontece ali. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Verso 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E o verso 6 diz: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E aqui, mais uma vez, nós percebemos, querido amigo e prezada amiga, percebemos mais uma vez, efetivamente, a ação do Espírito Santo sempre associada à pregação da palavra, à apresentação do Evangelho. Bem,
Mas neste momento você deve estar a dizer: ok, pastor, tudo isso é muito interessante, mas eu verdadeiramente não me sinto vocacionado ou não me sinto motivada, poderá alguém estar a pensar, para a obra da evangelização. Bem, sabe, eu tenho ouvido algumas desculpas, algumas explicações muito interessantes de vários cristãos sobre as razões pelas quais não se sentem em condições efetivamente de participar neste chamamento milenar que Jesus deixou para os seus discípulos de serem suas testemunhas e de irem ao mundo pregar o Evangelho. Já tenho ouvido algumas pessoas dizerem: eu já sou velho demais. Bom, meu querido, lembre na Bíblia que Moisés foi chamado para a maior experiência da sua vida com 80 anos. Alguns têm dito: pastor, é verdade, mas naquele tempo as pessoas viviam mais. Mas você não pode esquecer que foi o mesmo Moisés que escreveu um salmo onde ele dizia que a maioria das pessoas que chegam aos 70 e aos 80, o melhor da sua vida são canseira e enfado. Portanto, já nos tempos de Moisés, a longevidade das pessoas não ia muito mais para além dos 70 ou dos 80 anos, o que quer dizer que quando Moisés efetivamente foi chamado, segundo é contado em Êxodo capítulo 13 e 4, ele foi convidado a uma missão quando ele mesmo provavelmente já começava a ter ideias de se aposentar definitivamente e gozar aquilo que poderíamos chamar na altura da sua reforma. Por isso, querido amigo, nunca ninguém é demasiado velho para poder servir a Deus. Nunca ninguém é demasiado idoso para estar em condições de não ser mais utilizado ou útil por Deus ou para Deus no seu ministério. Mas outras pessoas por vezes têm dito: mas eu sou muito jovem. Bom, e o que dizermos, por exemplo, de Samuel? Lembra-se com que idade é que Samuel foi chamado para o ministério profético? Ele não foi apenas chamado para distribuir alguns livros ou alguns folhetos na sua igreja. Não, ele foi chamado para ser profeta. Isto quer dizer que Deus pode se aproveitar de pessoas muito jovens. Deus pode usar pessoas muito jovens, efetivamente, para poderem ser instrumentos dele. E mais do que isso, quando nós somos usados por Deus, nós não somos explorados por Deus, nós somos beneficiados pela experiência de podermos trabalhar para o Senhor. Tenho ouvido outras pessoas dizerem que não têm capacidade para, por exemplo, dar estudos bíblicos ou para distribuir literatura na vizinhança ou entre amigos. Bom, deixe-me perguntar-lhe uma coisa, querido amigo. Você não acredita que a promessa que é feita em Atos capítulo 1, verso 8, se aplica a você também, se aplica a mim também, em pleno século XXI? A Bíblia diz que se nós aguardarmos a descida do Espírito Santo, seremos capacitados para ser testemunhas de Jesus na Judeia, em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até aos confins do mundo. Portanto, não quer dizer que nenhum de nós esteja fora desta bênção. Esta é uma promessa que foi feita aos discípulos nos tempos de Cristo, no primeiro século da era cristã, mas é feita a nós também hoje. É uma promessa permanente, é uma promessa perpétua. Enquanto durar o mundo, enquanto houver a necessidade de evangelizar alguém, esta promessa estará efetivamente a ser cumprida. Portanto, querido amigo, por mais que você possa acreditar que não está capacitado, o que a Bíblia promete é que cada um de nós é capacitado sim. Eu não preciso sentir, diríamos assim, ter uma experiência transcendental e sentir-me super empoderado com alguma força sobrenatural que tome conta de mim. Não, muitas vezes aquilo que o Espírito Santo espera é que nós estejamos dispostos a sair da nossa zona de conforto para Ele então manifestar o seu poder e a sua ação em nós. Algumas pessoas por vezes têm dito que não sentem que estão em condições por vezes para poderem trabalhar para Deus porque têm a sua vida cheia de pecados. Lembre-se daquilo que Isaías capítulo 1, verso 18 diz, quando é o próprio Deus diz: vinde a mim e arrazoeis, e arrazoai comigo. Se os vossos pecados forem vermelhos como a escarlata ou encarnados como o carmesim, tornar-se-ão brancos como a lã e puros como a neve. Portanto, se Deus nos promete perdoar e purificar os nossos pecados, será que isto poderá ser uma desculpa válida diante de Deus para dizermos que não estamos em condições de poder ser usados pelo Senhor? Tenho ouvido algumas pessoas por vezes me dizerem que pela vida que elas tiveram, pelas coisas erradas que fizeram, os seus vizinhos, os seus amigos, os seus familiares jamais dariam crédito à sua pregação do Evangelho. Mas você já pensou que Maria Madalena foi uma das evangelistas mais eficazes do cristianismo primitivo?
E o que dizer, por exemplo, dos endemoniados gadarenos, a quem Jesus pediu que ficassem ali na região de Decápolis para que anunciassem a Jesus Cristo? Que credibilidade haveriam de dar as pessoas a uma mulher que tinha sido condenada ao apedrejamento por ser prostituta? Ou que credibilidade dariam as pessoas à pregação do Evangelho feita por 2 homens que tinham sido até há pouco tempo possuídos pelo próprio demónio? Mas a verdade é que o poder do Evangelho manifesta-se justamente nisso. Não é o que nós já fizemos, não é o que nós já fomos, mas sim o que nós somos agora. E a transformação que o poder de Deus fez na nossa vida é que é realmente uma forma muito eloquente de testemunhar e de ensinar a respeito do que realmente o Evangelho pode fazer na vida de um cristão. Bem, algumas pessoas dizem que por vezes estão ocupadas demais para poderem servir, para poderem fazer trabalho missionário. Eu tenho aprendido uma coisa, é que quanto mais ocupados nós estamos, mais Deus pode fazer coisas surpreendentes por nós. Basta nós colocarmos em prioridade aquilo que é a vontade do Senhor. E o Senhor abençoará, o Senhor fará com que coisas surpreendentes aconteçam. Ainda hoje conversava com alguém que me dizia que tem tanta coisa para fazer que não sabe como é que o seu dia efetivamente consegue render para fazer todas as coisas que são esperadas dela. Mas a realidade, querido amigo, é que quando você e eu começamos o dia com Jesus, aos pés de Cristo, ainda que este dia esteja cheio de compromissos e sejam apenas aquelas 24 horas exatamente iguais para todo mundo, Deus consegue rentabilizar com a sua bênção o tempo que você tem para fazer muito mais do que outros que às vezes menos ocupados não conseguem fazer 1/10 daquilo que você realiza, porque a bênção de Deus efetivamente pode se manifestar dessa forma. Por isso, falta de tempo não é desculpa para nós não trabalharmos para o Senhor. Além do mais, o Senhor deu-nos um dia para que nós pudéssemos estar em comunhão direta com Ele. Deu-nos o sábado. Por isso é que o 4º mandamento está apresentado ao povo de Deus de uma forma tão explícita. Algumas pessoas, por vezes, costumam dizer que não sentem coragem suficiente para ir testemunhar a outros a respeito do Evangelho. Mas deixe-me lembrar-lhe, querido amigo e prezado irmão, uma coisa muito simples. Em Filipenses capítulo 2, verso 13, diz o seguinte, que Deus é Ele quem nos dá o desejo, o querer e o efetuar da sua vontade. Por isso, se você não sente vontade, se você não sente ânimo, se você não sente coragem para fazer efetivamente o trabalho que Deus pede de si, ore com honestidade, diga isto a Deus e o Senhor vai lhe dar tanto o querer quanto a vontade de o fazer. Vai lhe dar tanto o desejo de realizar quanto a capacidade de o fazer. Porque é uma promessa de Deus e por isso nós podemos reclamar ao Senhor justamente isto. Algumas pessoas costumam por vezes dizer que não se identificam com o trabalho missionário. Isto não é para elas, elas têm outros dons, não é? E que preferem trabalhar em outras áreas onde se sintam mais vocacionadas. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, meu querido irmão e amigo, é que se você não estiver disposto a sair da sua zona de conforto, o Espírito Santo jamais poderá fazer coisas surpreendentes consigo. Porque enquanto nós permanecemos na nossa zona de conforto, sabe o que é que está a agir na nossa vida? Sabe o que é que está a fazer, diríamos assim, a nossa vivência cristã? Está a viver usando os recursos da carne. É por esta razão que o apóstolo Paulo diz que existem muitos cristãos que são carnais. Como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3, nos primeiros versículos do capítulo 3, é mencionado ali o apóstolo Paulo a dizer que existem coisas que os cristãos carnais continuam a fazer. Porquê? Porque eles estão na sua área de conforto. Quando você está na sua área de conforto, na área em que você domina, na área em que você está à vontade, claro que o Espírito Santo não vai ter espaço para fazer porque você está a fazer aquilo no qual você já é bom. Agora imagine colocar-se numa situação onde o Senhor possa fazer por você aquilo que você à partida não consegue fazer, ou não se sente capacitado, ou não se sente habilitado. É aí que o Espírito Santo efetivamente vai trabalhar e atuar na sua vida. Algumas pessoas por vezes dizem que não estão por vezes disponíveis para o trabalho missionário ou para a evangelização porque não sentem que a sua igreja esteja motivada ou esteja em condições de trabalhar lado a lado com elas. E aqui eu lembrava-lhe, querido amigo, uma outra coisa. Recorde-se daquela história em que Elias, no Monte Horebe, chora e lamenta diante de Deus o fato de que só ele ficou como um verdadeiro adorador de Deus,
entre o povo de Israel. E qual é a resposta do Senhor? Você recorda-se? Deus diz-lhe: ainda ficaram 7.000 joelhos em Israel que não se dobraram diante de Baal. Acredito, querido irmão e amigo, que se neste momento você de alguma forma sente no seu coração o desejo de fazer alguma coisa em favor do Evangelho, de partilhar com outras pessoas a mensagem da cruz, é porque é o Espírito Santo que está a trabalhar em si. E assim como está a trabalhar no seu coração, existem outras pessoas também nas quais Deus está a trabalhar. Esteja disposto simplesmente a avançar e o Senhor acabará por lhe mostrar quem são os outros 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal, quem são as outras 7.000 pessoas no povo de Deus que ainda não se conformaram com esta mornidão laodiceana, quem são estas outras pessoas que ainda continuam a acalentar no seu coração o desejo de servir a Deus e de trabalhar em favor do Evangelho e de proclamar a história da cruz àqueles que ainda não foram efetivamente tocados pela mensagem da salvação. Bom, acredito que nós estamos em condições, diante destes argumentos bíblicos, de podermos realmente começar a fazer algo em favor da palavra de Deus, em favor do Evangelho. E queria partilhar consigo, prezado e querido amigo, querida amiga, 3 tópicos. O primeiro tópico é aquele que tem que ver com a oração. Você talvez já tenha ouvido isto, mas é importante nós orarmos por pessoas que ainda não foram evangelizadas. Escolha 5 pessoas dos seus conhecimentos, 5 pessoas que o Espírito Santo de alguma forma o impelir a orar por elas. Pessoas que não aceitaram o Evangelho, que não ouviram ainda a palavra de Deus. Ore por essas pessoas. Peça ao Senhor que efetivamente as ajude a poder encontrar junto destas pessoas a oportunidade para lhes entregar literatura. Procure pedir ao Senhor que lhe dê a oportunidade para poder estudar a Bíblia com elas. Peça ao Senhor que a ajude a si a encontrar a oportunidade e a ocasião certa para falar a esta pessoa a respeito do maravilhoso plano que Deus tem para salvá-la e para lhe dar uma vida melhor. Ore por 1, 2, 3 semanas. Ore por essa pessoa, por essas pessoas. Ore de forma regular. Faça uma pequena lista, ponha na sua Bíblia e sempre que você se ajoelhar para orar no seu momento devocional, ore por essas pessoas, mas ore de forma sincera. Não ore de forma, diríamos assim, superficial, como se estivesse a tentar cumprir uma responsabilidade qualquer para se ver livre rapidamente dela. Não, ore por essas pessoas, pedindo ao Senhor que lhes dê a oportunidade delas ouvirem a voz do Espírito Santo e que trabalhe ao mesmo tempo consigo para poder ser o mensageiro que o Senhor possa usar para lhes levar a mensagem do Evangelho. O segundo tópico que gostaria de partilhar consigo, prezado amigo e querida amiga, é a respeito da forma como nós podemos estudar a Bíblia. E eu gostaria de lhe propor, neste segundo tópico, a ideia de um estudo devocional com uma metodologia que possa ser mais do que simplesmente uma maneira de você estudar a Bíblia para satisfação e para crescimento espiritual. Talvez você já me tenha ouvido falar sobre isto, mas é o método das 3 perguntas. Estude a Bíblia com intencionalidade. Estude a Bíblia não só para se alimentar espiritualmente, mas também para poder fazer com que a sua experiência devocional possa ser uma maneira de abençoar outras pessoas na perspectiva da evangelização. Então, as 3 perguntas são: primeiro, o que é que Deus me quer ensinar com o texto que eu estou a ler? Ok? Leia um determinado texto bíblico, leia 1, 2, 3 versículos e agora faça a si mesmo esta pergunta: o que é que Deus me quer ensinar com este texto bíblico? Segunda pergunta: o que é que Deus espera que eu mude no meu caráter? Isto é muito importante porque Deus ensina-nos lições, Deus dá-nos informações a respeito de quem Ele é e daquilo que Ele espera de nós, mas Ele também nos mostra e dá indicações sobre o que é que o Senhor deseja que a nossa vida possa ser transformada e possa ser mudada. E a terceira pergunta tem que ver com o fato de que o que é que Deus deseja que você possa partilhar com outra pessoa. E ao você estudar a Bíblia, fazendo estas 3 perguntas, o que é que Deus lhe quer ensinar com aquele texto bíblico? O que é que Deus espera que você mude no seu caráter? E o que é que Deus pode ou deseja que você partilhe com outras pessoas? Ao você estudar a Bíblia de manhã, ao você partir para o seu dia a dia de atividades,
vai perceber que, da sua experiência devocional, conseguirá encontrar recursos para partilhar com outras pessoas a mensagem bíblica que foi relevante já para si na sua experiência devocional naquela manhã, no início daquele dia. E deixe-me fazer apenas um simples exemplo. Você conhece o texto de João, capítulo 11, verso 35. É o versículo mais curto do Novo Testamento, que diz simplesmente, Jesus chorou. E agora imagine, vamos fazer aqui um rápido exercício com este versículo mais curto do Novo Testamento. O que é que ele nos ensina? O que é que este versículo nos pode ensinar a respeito de Deus? O que é que Deus nos quer ensinar neste versículo? Primeiro, quando nós percebemos que Jesus chorou, e perguntando-nos nós mesmos se Jesus chorou por Lázaro, que estaria para ressuscitar dali por alguns instantes, o que este verso nos ensina é que nós estamos a lidar com um Deus que é mais do que simplesmente alguém que se sensibiliza com as nossas necessidades. É alguém que experimenta de forma profunda e compassiva as nossas lutas. Ora, o Senhor da vida estava ali diante daquele cemitério, diante daquela sepultura, e Ele compadece-se das pessoas que ali estavam. Talvez, se fosse eu, ou se fosse algum de nós, sabendo o que ia acontecer, nós poderíamos até nos rir, olha, vocês nem sabem como é que esta história vai terminar. Mas não, Jesus, que estava prestes a trazer Lázaro à vida, ele naquele momento ele chora, porque ele sentia efetivamente a dor da partida, a dor da separação que aquelas pessoas estavam a experimentar. Jesus era capaz de compreender o sofrimento daqueles que ali estavam. E mais ainda, Jesus foi capaz de entender o sofrimento que a humanidade haveria de viver até os últimos momentos da história da Terra, antes que a morte fosse efetivamente derrotada como o grande inimigo da humanidade. Esta é uma poderosa lição que este versículo nos ensina a respeito de quem é Deus. E agora, a segunda pergunta. E o que é que Deus espera que eu mude? O que é que talvez o Senhor espera que eu mude no meu próprio caráter? Bem, se ao olhar para o caráter misericordioso, compassivo de Jesus, eu certamente comparo com a minha insensibilidade, com a minha dureza, com a minha incapacidade, por vezes, de sentir aquilo que as outras pessoas, as dificuldades pelas quais elas passam. E a lição que eu devo aprender deste versículo é a necessidade de eu ser mais compreensivo, sobretudo mais empático com as necessidades das outras pessoas. E agora, respondendo à terceira pergunta, o que é que Deus deseja que eu possa partilhar com outras pessoas da leitura deste simples versículo, que é o mais curto do Novo Testamento? Repare, imagine, por exemplo, que depois do meu momento devocional com Deus, eu saio agora para o trabalho e encontro um colega que está triste, que está abatido, que está acabrunhado, com problemas financeiros, com dificuldades na família, com problemas de familiares que estejam doentes ou quaisquer outras situações. E agora imagine a oportunidade que eu tenho de lhe mostrar este Deus cheio de compaixão, este Deus que é capaz de chorar com as lutas e com as necessidades dos seres humanos, embora esteja nas suas mãos o poder para reverter todas e quaisquer circunstâncias. Repare uma coisa tão simples quanto isto. Através deste modo simples de estudar a Bíblia, nós poderemos encontrar alimento espiritual para a nossa própria alma, poderemos encontrar recursos que nos poderão ajudar a crescer espiritualmente e transformar o caráter, mas poderemos encontrar também lições e recursos que possam nos ajudar a partilhar com outras pessoas mensagens que para elas, que não conhecem o Evangelho ou que têm pouca familiaridade com o Senhor, possam ser efetivamente oportunidades de que estas pessoas se encontrem com Jesus Cristo, se coloquem diante da cruz também. Estudar a Bíblia é uma experiência que é útil para nós, mas terá que ser útil também para outras pessoas, porque é desta experiência de estudo da Bíblia que nós vamos transpirar conhecimento e vamos transpirar, sobretudo, para os outros informações úteis para o seu próprio conhecimento do Evangelho. E como terceiro tópico, eu deixaria consigo aqui a sugestão de desenvolver conversas intencionais. Sabem, muitas vezes nós temos, por vezes, grandes
coisas que nos, de alguma forma, nos paixões na nossa vida. Há pessoas que têm hobbies, gostam de bricolagem, outros são colecionadores de selos ou de moedas. Há pessoas que são aficionadas por determinadas áreas do conhecimento humano. Há indivíduos que são apaixonados por determinados clubes desportivos. E estas pessoas normalmente costumam falar, via de regra, com quase todos os seus amigos sobre estas paixões da sua vida. E via de regra, estas pessoas que são fortemente apaixonadas por estas áreas específicas, elas acabam por quase sempre conseguir conduzir a conversa para estes temas, ou para estas áreas. Sem que nós nos tornemos pessoas inconvenientes, eu gostaria de partilhar com você, querido amigo e prezada amiga, algumas dicas de como nós podemos, como cristãos, fazer com que o nosso maior hobby, com que o nosso maior interesse, que seja ganhar almas para Cristo, possa ser algo que verdadeiramente seja intencional na nossa prática, na nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas. E para isso, queria deixar consigo 5 pequenos conselhos. Primeiro, ore sobre o assunto. Você pode pensar, mas como é que de uma conversa banal eu posso levar a pessoa a conhecer algo sobre o Evangelho? Ou como é que eu lhe vou falar sobre profecias? Bem, ore sobre o assunto. Peça a Deus. E não esqueça aquilo que Tiago diz no capítulo 1, verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se você sente que esta é uma dificuldade sua, conduzir as conversas para caírem em temas que estejam relacionados com religiosidade, com espiritualidade, sem contudo parecer uma pessoa fanática ou ser inconveniente nas abordagens, ore a Deus, peça sabedoria neste sentido. Segundo, comece cada dia com Deus. Lembre-se de uma coisa muito importante, querido e prezado amigo. Quando nós começamos pondo os nossos pensamentos em sintonia com Deus nos primeiros momentos de consciência do dia, vai ser exatamente isto, aquilo que vai ocupar prioritariamente a nossa mente. Já lhe aconteceu de manhã, ao despertar, ouvir uma determinada música? Já lhe aconteceu de andar o dia inteiro a ouvir aquela música ou trautear aquela música sempre que se dá por si, está a cantarolar aquela mesma música porque foi a primeira música que você ouviu de manhã? A mesma coisa acontece em relação às coisas espirituais. Se nós começamos o nosso dia com Cristo, se nós começamos o nosso dia meditando sobre os valores celestiais, sobre as realidades do céu, sobre as mensagens de esperança que o Senhor tem para nós, naturalmente, ao longo do dia, isto vai nos controlando os pensamentos e, mais tarde ou mais cedo, nós acabaremos por falar sobre isto com as pessoas com quem nos encontramos. Porque estes são os assuntos que andam ali na nossa tela mental. A terceira ideia que queria partilhar consigo é: estabeleça um plano, estabeleça um alvo. Decida, por exemplo, hoje conversar com alguém sobre fé, sobre esperança, sobre confiança. Decida falar com alguém sobre saúde, sobre profecia, sobre perdão. Decida falar sobre este assunto, sobre algum assunto. Tome a decisão, hoje vou tentar falar com alguém sobre este determinado tema. E à medida que você for, enfim, encontrando pessoas no seu dia de atividades, talvez não seja com todas que consiga efetivamente falar sobre estes temas que você tenha proposto, mas a realidade é que, mais tarde ou mais cedo, acabará por conseguir. E isto também é uma questão de treino, é uma questão de ir desenvolvendo justamente o hábito. Seja otimista. Não comece falando às outras pessoas sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades. Normalmente um cristão, quando é pessimista, ele tem dificuldade de levar os temas relacionados com temas de conversa convencional para assuntos de natureza espiritual. E lembre-se de uma coisa, querido amigo, que quando nós somos otimistas e temos uma atitude de gratidão, nós louvamos a Deus. E o agradecimento, a atitude de gratidão é uma forma de louvarmos a Deus. Mas quando nós nos debruçamos sobre as coisas negativas da nossa vida, nós de alguma forma estamos também
com isto, a engrandecer o autor de todas as dificuldades e todas as desgraças da história da humanidade e da vida do ser humano. Por isto, seja grato. Procure, mesmo no meio das lutas, no meio das dificuldades, mesmo no pior dia da sua vida, procure ter uma atitude de gratidão. Eu sei que isto não é fácil, mas procure viver desta maneira, porque certamente esta será uma forma de fazer com que as outras pessoas efetivamente possam compreender realmente algo sobre quem Deus é e que Deus é este que é capaz de impactar a sua vida também. E depois, como última sugestão, lhe diria o seguinte: não se preocupe se as pessoas não concordarem consigo. Nem mesmo se preocupe se a pessoa não der muito andamento ao assunto que você propôs. Lembre-se que muitas vezes aqueles com quem nós conversamos levam os pensamentos e as palavras que nós lhes apresentamos, ecoando nas suas mentes, às vezes pelo dia inteiro. Eu lembro-me uma vez de conversar com um amigo que me dizia que, quando estava no seu trabalho diário, normalmente costumava pensar muitas vezes sobre aquilo que tinham sido as nossas conversas nos estudos bíblicos que tínhamos feito. Acredite, não era pela eloquência das minhas palavras que este meu amigo ficava a remoer e a repensar sobre aqueles assuntos. Era o Espírito Santo que lhe fazia recordar justamente aqueles temas e aqueles assuntos. Por isso, querido amigo, lembre-se de uma coisa: quando você e eu estamos disponíveis para nos deixarmos usar por Deus, quando efetivamente oramos por pessoas que ainda não conheceram o Evangelho, quando estudamos a Bíblia com o claro objetivo de podermos partilhar com outras pessoas a mensagem do Evangelho que nos impactou e que poderá impactar a vida delas também, e quando fazemos dos nossos contatos intencionais, aquilo que vai efetivamente acontecer com você e comigo é que nós nos transformaremos inevitavelmente em mensageiros de esperança. Deus está à espera de usar o seu povo de uma forma útil, de uma forma disponível para levar uma mensagem de esperança a esta sociedade que está em situação de desespero. A estas pessoas que estão a viver, diríamos assim, situações de descalabro de saúde mental. O Senhor está disposto a fazer grandes coisas e Ele quer usá-lo a você. Quer usar a você, querida amiga, quer usar a você, prezado amigo, quer usar você, meu querido irmão que já tem cabelos brancos, quer usar a você, meu prezado amigo jovem, quer te usar a ti também, como um mensageiro de esperança. Deus tem grandes planos, Deus tem planos especiais para todos nós, mas Ele deseja, sobretudo, que a mensagem do Evangelho ecoe neste mundo, por meio de você e por meio de mim. Que Deus te abençoe. É a minha oração. Amém.